fazer projetos para a vida. Começa a projetar, a sonhar em fazer coisas, em ter coisas, ter objetos. Assim como essa mãe, que não tem o nome aqui, simplesmente chamada de viúva de Naim. Ou seja, viúva, que Naim era uma cidade, um vilarejo. Então, a palavra do Senhor nos diz aqui que essa viúva, ela já havia perdido o esposo, já havia feito o trajeto que ela estava fazendo naquele dia, quando ela levou seu esposo para enterrar fora da cidade, dos portões da cidade. Creio eu que tudo que ela havia sonhado, projetado em fazer com o seu marido, ela, no momento em que ele partiu, eu creio que ela projetou lançar tudo sobre o filho dela. Os sonhos, os projetos que ela havia feito juntamente com o esposo, ela lançou para fazer com o filho. Então nós paramos um minutinho e imaginamos assim: Deus, Ele dá talentos para nós, dá dons para nós, e muitas das vezes a gente pega esses dons, esses talentos, por causa de um não, às vezes de um pastor, por causa de não ter uma oportunidade, alguma coisa, a gente pega esse talento e coloca numa caixa, simbolicamente, e empurra para baixo da cama. Ou seja, a gente enterra o que Deus nos deu. E com certeza o Senhor, Ele se entristece com a minha e com a sua vida quando Ele te dá algo, Ele te presenteia com algo para você fazer a obra, para que você consiga alcançar vidas através do que Ele colocou nas suas mãos, e você simplesmente, por um olhar de alguém, uma palavra, você se entristece e deixa tudo de lado. Eu creio que seja assim com o Senhor em relação a nós. E aqui na palavra diz que, depois de não relata a quantidade de tempo, nada, mas a palavra do Senhor diz que, novamente, aquela senhora, ela estava saindo da cidade, num cortejo fúnebre, carregando numa esquife, ou numa caixa, ou sobre alguma coisa, o filho dela. Daí eu pergunto para os irmãos: quem de nós tem coragem, eu digo coragem, de chegar para uma mãe que acabou de perder o filho e falar para ela assim: não chores? Com que autoridade nós vamos chegar e falar para uma mãe ou para um pai aí que perdeu um familiar, falar: não chores? Com que autoridade? Somente o Senhor tem uma autoridade tão grande sobre as nossas vidas, para chegar em alguém que acabou de perder o filho, o único filho, e olhar e se compadecer da pessoa e falar: ei, não chores. Por quê? Porque para nós tem coisas que acontece, algum obstáculo, alguma situação, e a gente desiste fácil. Por isso que eu falei que nós vamos mexer com o mundo espiritual. Por quê? Porque eu estou aqui como um profeta do Senhor para dizer que nós não devemos desistir, nós devemos marchar. Está difícil? Marche. Tem obstáculo? Marche. Por quê? Porque Deus está conosco. Nós temos que aprender algumas coisas. Uma delas é aprender a esperar o tempo de Deus para as coisas da nossa vida. A segunda coisa é entender e obedecer e não querer dar uma ajudinha para o Senhor, porque Ele é Deus.
Então ele não precisa dessa ajuda que nós queremos dar. Ele não precisa. Porque é tudo para ele, é tudo dele. Ele faz tudo por ele. Aleluia! Porque a honra e a glória é dele. Aleluia! Então muitas das vezes a gente se atropela todo, fica e quer dar uma ajuda para o Senhor. A gente quer fazer para o Senhor. A gente não sabe esperar. E daí depois se arrepende. A partir do momento que você dobra os seus joelhos e coloca algo diante de Deus, você só passa a agradecer. Só agradece. Não peça mais. Só agradece pela vitória. Porque Deus vai te dar a vitória. Porque Deus vai te abençoar. Porque Deus vai mudar o que está errado. Glória a Deus. Como que muitas pessoas às vezes elas querem, porque a palavra diz que os humilhados serão exaltados, né? A gente ouve muito. Deus vai abrir uma porta, Deus vai te exaltar. Mas como que você vai ser exaltado um dia se você nunca aceitou uma humilhação de ninguém? Um momento que você foi humilhado por algum, se sentiu humilhado por alguma coisa, você já murmurou. Como que você vai receber a exaltação do Senhor na sua vida se você não aceita talvez um não da bispa? Talvez um não dela é um sim para você amanhã. Um não de Deus é um sim para as nossas vidas. Um não de Deus é um presente para nós para amanhã. Então muitas das vezes nós devemos entender e gravar que Deus não precisa da nossa ajuda. E que Deus tem o tempo dele. E nós não sabemos esperar. E Deus é soberano. Aleluia! Como foi o louvor aqui, né? Ali do Êxodo 14, Moisés, ele, antes dele sair, Deus falou: esse povo você nunca mais verás. Você nunca mais verá esse povo. Porque eu pelejarei por vós, e vós vos calarei. Então o que eu quero dizer nesta noite? Hoje é uma noite de cura, de libertação. Então tem coisas em vidas aqui em que Deus, nesta noite, não é amanhã, nem depois, é hoje, Deus ele vai tratar contigo. E aí você vai se calar, porque você foi abençoado ou abençoada. E aí você vai entender que chega um momento em que Deus ele opera. Deus ele opera. Quando eu falei que estou mudando para cá na semana que vem, eu conversei com a bispa semana passada. Essa semana, né, com a minha esposa, a gente estava assim: vamos ver se dá certo, está tudo na mão de Deus. Se for de Deus para a gente vir para cá, as coisas vão acontecer. Eu agradeço a Deus, faço a oração e durmo em paz. Porque se é da vontade dele, as coisas vão acontecer, vão se aplainar e vem nas tuas mãos. Você não precisa, o cristão não precisa correr atrás da bênção. A bênção vem até nós, desde que nós estamos em comunhão com o Senhor. Nós não precisamos ficar correndo atrás da bênção. Não, você tem que, sabe como é que você é grande diante de Deus? Quando você está de joelhos. Aí Deus te vê você grande. Aí Deus te ouve. Quando você chora diante de Deus, na oração, o Senhor tem aquilo lá como um sorriso, como uma alegria. Porque você está ali chorando, aquebrantada ou aquebrantado diante de Deus, ali adorando. E aí o Senhor sonda a nossa alma e o nosso coração, e Ele vê realmente que a gente está ali entregue para Ele. Aqui é a viúva, creio eu, né, que ela havia lançado tudo que ela desejava fazer com o esposo, fazer com o filho.
que na época que é narrada essa história, uma viúva não era bem vista na sociedade. Uma viúva não era bem aceita assim na sociedade, era diferente dos tempos de hoje. E ela tinha um filho, e esse filho ele também partiu. E ela estava indo com o povo no trajeto em direção aos portões da cidade de Naim, para entrar no portão aonde ia sepultar o filho. Então um caminho estava indo à morte, né? Só que no outro caminho, como sempre, Jesus andando sempre com multidão, diferente da que estava atrás da viúva, que atrás da viúva estava aquele povo murmurando: o que ela vai fazer da vida agora? Agora perdeu o marido, perdeu o filho, o que vai ser dessa mulher? E falando mal. E daí tinha mais as carpideiras, que eram mulheres contratadas para ficar chorando, né, no cortejo, para ficar chorando, se lamentando. Por que eu digo isso? Porque sempre quando você está caminhando para algo que Deus tem preparado para você, vai ter os murmuradores, aqueles que vão ficar apontando assim: aquele ali não vai chegar não. Lá em Santa Catarina eles falam assim: isso aí não dá certo não, isso não presta mais, pode jogar pro lixo. Eles fazem isso. Se fosse pelo olhar do ser humano, eu estaria até hoje, se eu não tivesse morrido, estaria até hoje morando na rua, porque eu andava na rua como um mendigo, debaixo de um cobertor. Outro dia eu vou contar para vocês que eu não estou com as documentação, porque da onde Deus me tirou. Porque Deus, quando Ele tem um projeto na vida de uma pessoa, Deus Ele vê através dos olhos sobrenaturais. Ele vê através dos olhos. Deus vê o amanhã. Deus não olha para nós e vê uma pessoa ali drogada, uma pessoa jogada para a rua, não. Deus vê ali um pregador, um missionário, um ganhador de almas. E tem uma coisa que eu quero falar para vocês: nunca aceitem ninguém por um ponto final na sua vida. Nunca. Porque o único que pode pôr um ponto final na nossa vida, na nossa história, é Deus. Nunca aceite. Nunca aceite. Porque se fosse pelo homem, eu estaria preso dentro de um manicômio desde 2008. Eu estaria preso porque eu fui condenado por uma junta médica a ficar preso dentro do manicômio. Porque eles não sabiam que eu já estava há 1 ano servindo ao Senhor. Porque eles não sabiam que eu já tinha 1 ano que eu havia entregado a minha vida ao Senhor. O homem colocou um ponto final na minha vida, na minha história. Jesus apagou, colocou uma vida e continuou a minha história. Eu não vou entrar nessa, porque eu gosto de falar e mostrar. E eu não trouxe, não sei que eu não trouxe a pastinha, porque eu tenho tudo documentado. Eu posso dizer aos irmãos que eu sou um milagre vivo do Senhor. Um milagre. Estar falando com vocês daqui é um milagre de Deus. Eu sou um grãozinho de pó. Eu era um caquinho de um vaso que as pessoas passavam e chutavam, passavam por cima. Mas assim, quando você não tem Deus e você está caído, o povo passa por cima. Agora quando você tem Deus e por um motivo acontece de você enfraquecer e cair, o Senhor ele estende a mão e levanta. Vem cá, meu filho. Aleluia! Vem cá, minha filha. Vamos. Aleluia, Jesus. Amém? Então essa viúva estava saindo com o cortejo, atrás dela a multidão, e estava entrando no portão da cidade quem? Jesus, o dono da vida. E Jesus foi de encontro, e está escrito no versículo que foi lido só ao final, que houve uma íntima compaixão da parte do Senhor por aquela mulher.
pelas lágrimas que ela estava derramando. Porque Jesus olhou e viu a alma apertada, a alma sentindo aquela dor da perda do filho. E Jesus chegou e falou: ei, não chores. E Jesus, em seguida, está na palavra, em seguida Jesus, ele tocou, está escrito na esquife, mas se você estudar no profundo, Jesus, ele tocou no corpo do jovem. E Jesus não podia tocar no corpo do jovem como era de costume. Eles não podiam tocar em mortos, em nada que era morto, porque se eles tocassem em algo morto, ele tinha que ficar 8 dias de jejum dentro de uma sinagoga e aí para frente. Mas nós temos que lembrar que Deus, ele trabalha na contramão da visão humana. Aleluia! Então Jesus chegou e tocou naquele jovem e falou: levanta-te, senta. E o jovem sentou e começou a falar com Jesus. O Senhor, ele não esperou, o coração começa a bater, sangue, não, ele só falou assim: levanta, senta. Aleluia! E o jovem sentou e começou a falar. E houve alegria naquele lugar. Aleluia! Houve alegria. Porque um sonho que ia ser enterrado, um projeto que ia ser enterrado, uma vida que ia ser enterrada, ali ela voltou a viver. Glória a Deus! O que eu quero dizer para vocês nesta noite? Tem irmãos, irmãs que têm talentos. E o que vocês fazem? O que acontece? Por muitas vezes a gente pega esse talento, pega essa bênção que Deus coloca nas nossas mãos e esquece, enterra. Mas hoje eu estou aqui para que vocês venham a desenterrar. Porque o mesmo Jesus que tocou naquele jovem naquele dia, ele está aqui na igreja. E hoje ele vai tocar em vidas. E essas vidas, elas vão receber um renovo tão forte da parte de Deus, que o que tiver esquecido, o que tiver guardado, vai trazer de volta. E vai chegar, vai falar para o pastor, vai falar para a bispa, vai falar assim: ó, eu fazia isso, só que eu nunca mais fiz por tal motivo, mas hoje eu estou aqui falando para a senhora, eu já pedi perdão para Deus, eu quero fazer tal coisa na igreja. Porque Deus, ele quer ressuscitar sonhos e projetos da nossa vida. Hoje é um culto de cura e libertação, mas não é específico somente para doenças, somente para pessoas que têm algum problema de âmbito espiritual. É um culto para problemas que nós guardamos na alma, dor na alma, aquele problema, aquele sentimento lá no profundo, que somente Deus consegue ver. E eu não consigo pôr a mão e tocar, mas Deus pode, porque Ele é Deus e é Espírito. E Ele pode adentrar no nosso coração, na nossa alma, e tocar e ver o que é, e trazer de volta, acordar, nos tocar, nos libertar. É isso. Aleluia! Por isso que eu estou aqui nesta noite. Tem tantos milagres que Jesus fez, poderia vir falar de um milagre que Jesus curou, mas eu quis ir mais a fundo depois que eu orei. Falar de um milagre, nós não vamos falar de algo mais forte, que é a morte. Porque a gente sabe que depois que morre, o corpo ali não tem mais função nenhuma. Mas nós somos salvos em Cristo Jesus e nós vamos começar a nossa vida. Então, aquela mulher, imagine uma mãe que estava indo enterrar o filho, já imaginando o que seria da vida dela como uma viúva, sozinha, tendo o seu filho de volta ali com ela, e ela podendo glorificar a Deus e dizer assim: não, agora nós vamos fazer tudo que a gente planejou, meu filho, porque Deus, Ele te salvou, Ele
vida novamente. Aleluia. Glória E a é Deus. isso que Deus quer fazer. Trazer a alegria para vocês. Mas a alegria não de sorrir só. A alegria aqui, ó, na alma. A alegria no sentimento. Porque sorrir é fácil. A gente fazer da sorrida é fácil. Mas você poder chegar e falar assim: eu estou feliz. Pastor, eu estou feliz. Eu estou e sou feliz. Porque eu sirvo a um Deus vivo. Eu estou feliz por estar aqui hoje. Por estar aqui. Estou e sou feliz. Porque eu estou podendo falar um pouquinho de Jesus. Eu digo um pouquinho porque por mais que você fale e exalte o nome do Senhor, você nunca vai conseguir falar o que tanto tem que falar. Ainda mais eu, que nem eu falei para vocês, eu era visto como um lixo da sociedade. Um lugar onde eu era visto primeiro, as pessoas me olhavam assim, depois eles viravam de costa. E no momento mais crucial da minha história, Jesus preparou algo para mim. Ele me levou, ele tem as maneiras de trabalhar. Ele fez de um jeito, de outro, me levou eu morar num beco onde só tinha crente. Aí eu vou deixar para outro dia. Meu Deus! Então, meus irmãos e minhas irmãs, é um momento especial para a minha vida de estar aqui. Glória a Deus. É um momento especial de poder falar o que Deus faz nas nossas vidas. E de como Deus cura, como Deus ele trabalha no sobrenatural, trabalha no mundo espiritual, sobre as coisas. Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa, Glória a Deus. Deus abre portas. As bênçãos, eu sempre costumo falar, as bênçãos já estão prontas. Não precisa correr atrás. No momento certo, Deus vai te entregar. Glória! E você vai ficar pensando. Aleluia! Eu vim falando ali com a bispa e com a Ana assim, falei, não, semana que vem, segunda-feira a gente tem que viajar e tal. Se eu fosse sozinho, eu ia trazer uns cachorros, mas a minha esposa vai junto, vai querer trazer um monte de coisa, mas amém. Porque eu não fiquei indo atrás, eu entreguei nas mãos de Deus e dormi, esperando. E foi 2, 3 dias Deus entrou com a provisão para que a gente pudesse fazer isso aí. Porque com certeza Ele nos quer aqui nessas cidades. Com certeza Deus tem algo para mim fazer aqui. Porque Ele sabe o desejo, a sede que eu tenho por almas. Aleluia! Deus sabe de onde me tirou. Deus sabe o que eu já passei para estar aqui hoje, podendo exaltar o santo nome do Senhor. Então, eu estou entregue nas mãos de Deus para que seja feito sempre o bem. Sempre fazendo o bem. Antes de eu orar, eu quero dizer para vocês que quando eu me entreguei para o Senhor, eu não sabia como orar. E eu dobrava os joelhos no monte e eu falava para Deus, Pai, essas mãos, Pai, eram usadas para fazer o mal. Mas eu não sabia, não conhecia o Senhor. Então eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor use as minhas mãos para fazer o bem. E as lágrimas que caíam no meu rosto, muitas das vezes debaixo da chuva, eu sentia aquelas lágrimas quentes descendo na minha face. E eu sentia minhas mãos como se elas estivessem com uma brasa de fogo acesa. E aí eu vim entender que Deus realmente havia me perdoado. E eu vim entender que Deus iria me usar. E Deus me usa a honra e glória dele. Em curas, libertação, batismo com o Espírito Santo. E isso existe um preço a pagar. A gente paga esse preço feliz, né, pastor? A gente paga esse preço, né, bispo? A gente paga esse preço sorrindo.
pela alma em Glória a Deus. agradecimento, porque param para imaginar o Deus que fez os céus e a terra. Você tem uma intimidade com Ele. Você não precisa marcar hora, agendar nada. Você só começa a falar: Senhor, eis-me aqui. Ele já está ali contigo. Amém? Aleluia! Eu quero orar pelos irmãos, pelas irmãs. Eu queria que essa irmã aqui viesse aqui na frente. Aleluia! Vem aqui, irmão, preciso orar pela irmã. Não precisa ter vergonha. Hã? Pode vir aqui, irmão.